Olá, pessoal. Agora a gente vai falar um pouco sobre uma automação usando um sistema muito interessante chamado N8N. Eu estou mostrando ele aí para vocês já na tela. E o N8N, ele baseia-se em fluxos, tá? Porque quando a gente faz uma automação, a gente pensa num fluxo, que existe um gatilho chamado um início, algo que inicia ou que permite o início de todo o passo a passo que vai resolver a tarefa, e existem os outros passos que vão ser executados dependendo do que aconteceu anteriormente. No caso do fluxo, eu vou comentar com vocês um fluxo que é simplesmente a gente cria um sisteminha no N8N para ler um arquivo do nosso Google Drive e cada vez que esse arquivo é atualizado, ele pega esse arquivo, lê, salva as informações. Depois disso, vai pegar essas informações, vai permitir que nós interagimos com essa informação através de um chat, tá? Um prompt, a gente vai digitando, usando um modelo de prompt da OpenAI, ele vai permitir que a gente faça perguntas e ele dê respostas com relação ao nosso texto. Então, só para mostrar para vocês, o fluxo ele começa desta forma aqui, tá? Deixa eu só minimizar o chat para que o fluxo fique mais legível para a gente. E acontece o seguinte, isso aqui. O que está acontecendo aqui? Primeiro, aqui está o gatilho, tá? O gatilho é o evento principal ou uma ação de usuário, algum acontecimento externo que o N8N fica monitorando, ele fica olhando, tá? E a partir disso, ele, ao identificar essa questão, esse evento, esse gatilho, ele executa o resto do fluxo. Por que fluxo? Ao executar esse gatilho, ele pega essa informação e passa adiante para outro passo. Esse outro passo, nesse caso, vai pegar essa informação, pode processar ou não, só avaliar ou não, ou adicionar, ou independente do que aconteça, e continuará passando adiante para vários passos, até que o nosso fluxo se encerre. Tá? Nesse caso, nós vamos pegar e monitorar um arquivo no nosso Google Drive. Então, ao abrir aqui, nós temos eu tenho as minhas credenciais do Google Drive, tá? já selecionadas e devidamente cadastradas. A partir disso, a gente seleciona um marco temporal, tá? Para ele ficar de olho. Eu botei a cada minuto, mas pode ser customizado, tá? A gente pode botar aqui uma expressão qualquer, na verdade, que a gente defina tempo, tá? Mas eu vou escolher a cada minuto, porque eu acho que é razoável para a minha necessidade, tá bom? E a partir disso a gente seleciona aqui, por exemplo, ó, eu quero que o evento que seja o gerador desse fluxo seja mudanças em um arquivo específico, tá? Pode ser em uma pasta específica. Eu escolhi um arquivo. Com isso, eu quero o arquivo da lista, escolhi minha ata teste. Tudo bem? Eu estou pegando um arquivo de ata para fazer um teste, só para a gente ver aqui como é que funcionaria. E qual é o, o evento, qual é a mudança aqui que esse cara vai ter que ficar de olho? Vai ser o arquivo ser atualizado. Aqui eu posso botar apenas atualizado, mas eu poderia botar, por exemplo, numa pasta, arquivo sendo criado, arquivo sendo apagado, arquivo sendo atualizado. Então, o que eu vou fazer aqui é isso. Selecionei meu arquivo. Ao esse arquivo ser atualizado, esse cara vai reconhecer, vai pegar esse arquivo e a partir disso eu faço o download desse arquivo aqui para o N8N. Por quê? É a partir disso que eu consigo, por exemplo, desse arquivo fazer o download dele, eu posso copiar, criar de texto, apagar, mover, o que eu quiser, tá? Mas faço download para cá, para a memória do N8N, e a partir daí eu consigo operar esse cara aqui localmente, tá bom? Então é isso que a gente vai fazer. A partir desse passo, eu jogo ele para cá, que é uma base de vetorização de informação. Para quê? Primeiro, eu quero usar ferramentas. Eu tenho uma ferramenta aqui que é uma ferramenta incorporada da OpenAI
que vai me permitir usar um modelo puramente de texto, tá, do GPT, para interagir com esse texto usando um chat, como se fosse um prompt de comando, tá? A partir disso, eu tenho também esta parte, que é um leitor de documentos ou um tratador, vamos dizer assim, tá? Essa parte aqui, por exemplo, esse text splitter, eu vou selecionar qual a divisão de texto que eu quero 1000 caracteres por pedaço, eu posso botar 10.000, 5.000, posso botar 10, por exemplo, tá? Mas vou botar aqui 1000, só porque eu não quero que os pedaços fiquem muito grandes. Por exemplo, se eu tiver uma frase, se eu botar só 10 caracteres, qualquer frase, por exemplo, pode gerar às vezes 20, 30, 40 linhas, porque são pedacinhos de 10 em 10. Tá? Então eu quero 100, só para deixar aqui mais tranquilo, eu quero uma frase direta. Então, ao fazer isso, ele aplica isso nesse documento dos dados que vieram aqui. Então, os dados do documento feito download vêm para cá, esse documento ele pode ser tratado através da API incorporada do OpenAI, que também tem as minhas credenciais, é a minha API, e ao mesmo tempo esse documento ele já é dividido através desse text splitter, justamente dessa forma que eu falei. Então, ao terminar aqui, neste ponto, ele vem para uma tabela, porque eu quero salvar a informação contida nesse documento, justamente para tê-la no futuro. Então, o que eu vou fazer com ela no futuro? Então, essa é a parte em que eu reconheço um documento, faço um fluxo de captar esse documento, esses dados, e armazeno. Essa tabela aqui, eu faço a inserção de linhas, então eu crio linhas com esses dados. Criei. O que eu faço agora? Eu tenho esse outro fluxo aqui, tá? Esse fluxo aqui, ele é um fluxo que só vai funcionar por um comando de chat. Ou seja, eu tenho que digitar aqui uma mensagem. Ao clicar o Enter aqui, como um chatbot que a gente conhece, exatamente porque ele usa o chat model da OpenAI, tá? Ele vai pegar essa informação, vai jogar aqui. Então, teve chat? Teve. Esse modelo é esse. Então, ele joga para o agente de IA. Esse agente de IA aqui vai tratar a API com a memória. Então, ele vai ler os dados daqui, vai pegar esse prompt, vai trabalhar esses dados e vai me gerar uma resposta, tá? Então, é isso que a gente vai fazer. A gente vai ter um documento alterado, a gente vai ler, fazer o download desse documento para ler os dados, armazenar. Ao armazenar, a gente usa o chat para perguntar qualquer coisa, que através do aplicativo da OpenAI, ele vai trabalhar esse documento e vai trazer uma resposta para a gente. Ok? Não é isso que vai acontecer. Então, se eu executar esse workflow, olha só. Então, só cliquei em executar. O que ele está fazendo? Achou meu Google Drive. Quando eu executo, eu não espero ele automaticamente perceber uma alteração. Eu digo, faça agora. Feito. Ele achou o documento, fez o download, tá? Então ele está aqui, ó, tudo bem? Então a minha ata teste é o nome do arquivo, até aí tudo bem. É um docx, sim, tá? E tem 6K de tamanho. Eu posso aqui fazer o download dele, mas ele já fez isso. Então, ao vir aqui no vetor, olha o que aparece aqui na API, aparece somente o input, que ele joga na API como input, e tem uma resposta aqui, porque ele é um input integrado. Então, esse input aqui já é o texto do meu arquivo, que ele já leu aqui em cima. Se a gente descer aqui, ó, olha só, page content dele, na verdade, é o que tem dentro do arquivo. Aqui, ó, ata de hoje. Cria um template simples para uma. Vou ter qualquer nome. Pode ser ata, reunião, conversação, não importa. Então, a partir desse momento, a gente tem agora este fluxo todo funcionando. E a tabela? Será que a tabela funcionou? A gente vai ver agora. Aqui, ó. Cliquei na tabela. Dados da tabela. Ata de hoje. Ponto. Funcionou. Tá? O vem em forma tabular? Tá aqui, ó. Só tem uma linha com dados. Criado. A data de agora que eu estou gravando esse vídeo, então, quando você estiver vendo, vai ser outra data, mas enfim, foi instantâneo aqui. Tá? Então, tá lá. Agora, o que que a gente vai fazer? Tchan, tchan, tchan. Uma coisa muito legal, que é usar esses dados. Como? Gerei esses dados, certo? Eles estão aqui na tabela. Ele foi inserido nessa tabela. Agora, eu vou chegar aqui no chat e eu vou dizer assim, qual é o conteúdo
do meu arquivo. Pronto. Tá vendo que ele está gerando agora aqui o segundo fluxo? Ele pegou o primeiro e disse: olha, temos um comando. Temos um comando. O que que ele fez então? Abriu esse agente. Esse agente leu essa tabela. Esse meu comando foi processado pela API da OpenAI. Olha aqui, ó, sistema. Blá, 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 blá. Então ele tem uma persona. Você é um assistente de IA, solícito, que um acesso a documentos armazenados no Google Drive. Suas capacidades para. Então ele define aqui o agente, tá? Aí aqui embaixo tem, que é o humano que botou o prompt. Qual é o conteúdo do meu arquivo? Então aqui tem o input dele, tudo esse. A persona com os objetivos, as capacidades, e aqui embaixo a pergunta do usuário, do humano. Qual é o output? O output aqui ele não traz, ele trata direto e devolve. No que ele devolve, olha o output aqui da gente de IA. Ó, o conteúdo do seu arquivo consiste em entradas repetidas com o texto, até de hoje. Cria um template para pá. Esse texto aparece todas as linhas que foram encontradas no documento. Puf, igualzinho o output daqui do prompt. Olha lá. Por quê? Esse output da gente de IA é exatamente o output para o chat que aparece aqui embaixo, tá? Aparece aqui várias entradas, por quê? Como vocês viram aqui na tabela, por exemplo, aqui na tabela, por exemplo, o input é que esse cara aqui, ele tem o ID de linha igual a 5, tá? O output é ID 1, tá? Porque ele cria uma leitura só. Mas aqui, a entrada era ID igual a 5. Eu executei ele algumas vezes hoje, então ele criou algumas linhas, ele vai criando uma abaixo da outra, tá? Então, nesse caso, a gente tem aqui não só aquela linha atual como um histórico. Posso apagar esse histórico? Posso. Posso criar um outro fluxo aqui com uma iteração que delete a tabela caso ela seja não nula, crie uma outra e adicione? Posso. Tá? É tranquilo. A gente cria um switch, um if else, enfim, o que vocês preferirem. Tá? Então, no fundo, a gente consegue fazer. Então, é assim que esse fluxo vai funcionar. A gente consegue, então, agora pegar um documento do Google Drive, fazer o download dele, acessar os conteúdos dele, e através desses conteúdos, a gente faz a operação através de um comando de chat que nós desejamos. Tá? E para que nós vejamos isso ao vivo, nós vamos voltar, vou fechar sem salvar, e aqui eu tenho já esse fluxo mesmo que eu mostrei agora para vocês, ativo. O que eu vou fazer aqui? Primeiro, eu não vou mostrar meu arquivo ainda. Eu vou clicar aqui em Executions. Executei agora, tá? O que eu vou fazer? Eu vou entrar no meu arquivo, eu vou alterar o meu arquivo, eu vou trocar o nome de algumas coisas aqui. Pronto, troquei o nome de hoje. Olha o que está aparecendo. Vamos lá. A cada minuto, ele vai fazer uma interação para verificar se aquela condição foi verdadeira ou falsa. Então, daqui a pouco, ele deve entrar aqui uma nova verificação. Daqui a pouco eu mostro para vocês o meu arquivo, como ficou. Olha lá, apareceu. Então, está rodando. Aqui, ó, alguns minutos depois, demorou 3 segundos e pouco. Ótimo. Vamos ver agora o que ele fez. Foi um sucesso, ele rodou, tá? Não teve nenhum erro. Aqui tem erros porque às vezes o arquivo fica em suspensão e aí ele fica aberto em suspensão. Então ele fica meio que travado. Aí eu tenho que atualizar ele ou fechar. Aí ele fica só no Google Drive, então ele funciona. Então, entrou aqui. Ó, vou clicar. Aí aqui que eu vou fazer? Eu vou botar o URL aqui, porque ele abre em outra janela, para vocês verem. Olha o que que acontece quando a gente abre aquela requisição. Aquela requisição, ela abre desta forma aqui. Então, vamos lá. Aqui embaixo tem outra coisa, né? O fluxo que eu tirei ali e deixei de reserva. Então, eu vou aqui, ó. Reconhecem? Esse é o mesmo fluxo que a gente estava tratando ali agora há pouco, tá? Então, vamos lá. O que que ele fez? Pegou meu documento? Output. Opa, achou. Tá lá. Drive, through, beleza. Aqui, fez download? Fez, o documento teste, que é a ata teste, tá? 6.56K. Ótimo. Aqui, vamos lá. Ele pegou o documento, aqui é o output só, tá? Ou seja, pegou. Cria um template simples para uma ata de hoje. Não era GGGGG? Então, acabei de alterar em tempo real e acabou de pegar a ata de hoje, tá?
Agora, será que ele armazenou o resto? Está aqui, ó, ID 6. Lembra que o ID anterior agora era 5? Agora é 6. É uma outra linha que ele adicionou à tabela. Tá? Então ele vai adicionando linhas. Por isso, quando eu pergunto o conteúdo do meu arquivo, eu não estou lendo só a última linha, eu estou lendo toda a tabela. Então ele pega todo o conteúdo que eu armazenei. Isso é bom para a gente tirar a base de conteúdo. Tá? Mas, se eu quiser pegar só uma linha, eu posso pegar só a última. Não tem problema. E agora eu tenho meu conteúdo armazenado. Conteúdo esse armazenado que eu uso aqui para poder fazer a leitura. Então aqui, por exemplo, eu quero saber o input dele. Tá? Tá aqui. Opa, cliquei 2 vezes. Ó, ele não está mostrando nada porque ele está vazio. Então, vamos lá. Vou clicar no chat aqui. Vamos lá. Aqui. Opa. Aqui ele não deixa eu fazer. Ah, ele só mostrou a execução. Ah, que peninha. Bom, tudo bem. Mas aqui ele mostrou a execução, tá, do fluxo aqui. Então, deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa. Aqui ele está na execução. Deixa eu me confundir. Então, eu vou fazer assim. Eu vou voltar, vou entrar no fluxo dele tradicional. Aqui. Isso. Aqui. Vou executar. Ele vai adicionar uma outra linha, não tem problema. Tanto que aqui, ó, é a linha 7, mais a ata de hoje, tá? Enfim, lá eu queria mostrar a automação para vocês. E a partir disso, é claro que eu podia botar aqui automaticamente, por exemplo, ó, botar um dado de saída, tá? Eu posso fazer um mock aqui. Quando eu faço um set mock data, eu posso escrever em um JSON o que eu quero que ele pergunte para o meu log, tá? Eu posso definir um output de saída. Então não tem problema. Mas eu não quero fazer isso porque eu quero eu mesmo fazer o prompt. Então eu vou cancelar esse mock, tá? Vou voltar para cá. Isso. E aqui, já com esse dado, eu vou fazer o meu comando. Então, qual é o último, a última, na verdade, informação adquirida do meu arquivo? Vamos ver o que ele vai me responder. Agora eu estou testando o módulo de IA. Eu quero saber se ele sabe qual é a última informação. Olha só, a última informação adquirida é ata, cria interpreta, isso foi registrado na data e hora, pá, aqui, exatamente. Então ele pegou aqui no prompt a última informação. Eu preciso fazer essa filtragem na tabela? Não. Eu posso filtrar por data e hora se eu quiser. Então, eu posso aqui fazer um filtro, pegue a informação mais recente da última hora, ou há 1 hora atrás, ou 2 horas atrás. Esse prompt é exatamente um prompt GPT que a gente usa. Tá? Então, esse aqui tem o fluxo completo. O ideal seria separar isso aqui em 2 fluxos e deixar no mesmo só para a gente poder fazer uma integração direta. Tá bom? Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Agora, eu vou mostrar o arquivo para vocês verem que é um arquivo que existe de fato. Não é um arquivo de qualquer maneira. Então, tá lá. Aqui, ó. Esse é o meu arquivo. Ata teste, ata de hoje, ata de hoje. Vocês viram que ele não pegou negrito, mas eu não estou preocupado. Primeiro eu queria o texto. O texto foi. Tá bom? Então, deixa eu voltar aqui agora para o meu N8N. Isso. Então, gente, muito obrigado pela paciência, por terem assistido. E esse foi o nosso comentário, essa execução aqui, primeiramente simples, básica, um primeiro workflow com N8N para pegar um arquivo de e-mail e fazer uma automação. A gente pode usar isso para qualquer tarefa que a gente precise que use em arquivos, tanto como base de dados, quanto como interação com sistemas de IA ou outras aplicações que a gente precisa. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima.